Olá, seja bem-vindo a mais um programa TV Câmara Entrevista. Hoje estou recebendo aqui o promotor de justiça, Fábio Xavier, e vamos falar sobre o Ministério Público. Vamos explicar um pouco sobre a atuação dessa instituição. Muito obrigado, promotor, pela sua presença aqui no TV Câmara Entrevista, TV Câmara Jacareí. Para a gente começar a nossa conversa, gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre sua trajetória no Ministério Público, um pouco como começou desde o seu ingresso no Ministério Público e a sua atuação hoje. Bem, eu ingressei no Ministério Público no concurso de número 83, realizado no ano de 2003. Eu fui substituto na região de Bragança Paulista até 2005. Minha comarca inicial foi Iguape. Em 2006 eu me promovi para uma comarca intermediária, foi a comarca de Tararé. Tomei posse como segundo promotor de justiça dessa comarca. Fiquei em Tararé por 4 anos e em 2009 eu fui promovido por merecimento para a comarca de São José dos Campos. Assumi a 8ª Promotoria de São José dos Campos, que é responsável pelo Tribunal do Júri, pelas execuções criminais, uma parte das execuções criminais, 40%, pela Corregedoria dos Presídios e pela Corregedoria da Polícia, né? Então, hoje eu sou, em São José dos Campos, responsável por atuar nessa parte, dessas atribuições do Ministério Público. A gente escuta muito falar do Ministério Público, né? De uma década para cá, a atuação do Ministério Público muito marcante, tendo muita repercussão, muitos casos têm repercussão muito forte na mídia. Mas eu gostaria que o senhor explicasse para a gente, conceituasse, pontuasse o que é o Ministério Público e qual é o seu papel. Se você me perguntar o conceito legal do Ministério Público, ele vai vir da Constituição Federal, né? É uma instituição essencial ao exercício da justiça. Mas se você me perguntar um conceito pessoal do Ministério Público, é uma função indispensável hoje dentro da sociedade brasileira, né? E a gente vê isso no que acontece dentro do nosso Brasil, né? A gente vê hoje o Ministério Público atuando aí em todos os setores e descobrindo tudo que se vê na esfera estadual e na esfera federal, né? Se o Ministério Público não existisse, o que seria de nós, brasileiros? Então ele é essa função indispensável à democracia brasileira. Se nós tiramos hoje o Ministério Público da federação, o que nos resta? Nos resta uma federação, mas não nos resta uma democracia. E se nós tiramos a democracia, nós temos o quê? Nós temos regimes idênticos, nós temos um regime idêntico ao que está acontecendo na Venezuela e muito próximo ao que está acontecendo na Argentina. Este é o ponto de vista deste promotor de justiça. Sim, então, uma instituição sem democracia, o Ministério Público também não tem salvaguardado aí o seu poder de atuação, de fiscalização do poder público. De maneira alguma. Se você tira a democracia, você tira o Ministério Público. E se você deixa de existir o Ministério Público, eu tenho para comigo hoje que a democracia também vai deixar de existir. Porque tudo o que se descobre hoje nesse país é graças ao papel do Ministério Público. Tanto que a Constituição diz que uma das funções do Ministério Público é defender a democracia. Independentemente de governos, de cores partidárias, ideologias de qualquer políticas. bandeira. Como funciona o Ministério Público? A gente sabe que tem o Ministério Público Federal, o Ministério Público Estadual, as comarcas nas cidades. Se eu puder passar um panorama assim, desse funcionamento, de como ele se organiza, a quem está subordinado, qual é esse funcionamento? Bem, inicialmente você tem o Ministério Público Estadual e o Ministério Público Federal. O Ministério Público Estadual, ele atua dentro da esfera estadual, né? Cada estado tem o seu Ministério Público, né? E o Ministério Público atua dentro das comarcas, né? Dentro das comarcas dos estados.
né? E aí cabe ao Estado estabelecer, dentro do âmbito do Poder Judiciário, quais serão essas comarcas. Onde houver uma comarca, né, onde houver um juiz de direito, haverá um promotor de justiça. Este é, a grosso modo, a forma como se estabelece a formação do Ministério Público no Estado. No âmbito federal, você tem o Ministério Público, a Procuradoria da República, que a gente vê comumente aparecendo hoje nas redes televisivas, a Procuradoria do Trabalho, né, e a Procuradoria Regional Eleitoral, né, que são os Ministérios Públicos, o Ministério Público Federal. E está subordinado... Só um minuto. Que tem atuação em todo o país. Não tem uma atuação específica. Não tem uma comarca, né? Não, geralmente eles são atribuídos em determinadas áreas, mas é uma distribuição do Procurador da República. Está ligado, então, ao Ministério da Justiça? Se subordina ou é independente? Todos os ministérios públicos são independentes. Tanto do Estado como da República. O da República ele é um órgão também independente, não vinculado a nenhum ministério, como do Estado, que também não é vinculado a nenhuma secretaria do Estado e nem ao governador do Estado. Promotor, em 2013, durante as manifestações de junho e julho no país, um dos cartazes mais comuns, a gente viu em toda parte, era contra a tal PEC 37. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho para a gente sobre isso. Ela limitava, ela procurava, tinha a intenção de limitar um pouco a atuação do Ministério Público, é isso mesmo? Na verdade, ela não tinha intenção de limitar, né? O que se diziam as pessoas interessadas na aprovação da PEC 37 era que queria regulamentar num determinado momento, ou num determinado momento queria limitar. Não. Ela queria tirar um poder do Ministério Público. Um poder importante, que é um poder investigativo, né? O poder que o Ministério Público tem de, junto com delegados, não tirando o poder da autoridade policial, de investigar. Como fazem hoje o GAECO no estado de São Paulo, por exemplo, né? Dessas operações grandes que acabam chegando a grandes resultados. Então você queria tirar o poder investigativo do Ministério Público por completo, limitando o seu poder, né? Deixando ele bem menor, deixando um órgão pela metade. O senhor atribui isso tem uma relação direta com esses resultados que o Ministério Público vem apresentando nos últimos anos, como o senhor mesmo apontou? Com os resultados que o Ministério Público obtém nas suas investigações. Se você pegar as grandes investigações, vem do Ministério Público, né? E isso não importa se o Ministério Público tem um poder investigativo e excluir o poder investigativo da autoridade policial. Ambos podem andar juntos numa investigação. E o correto é que isso ocorra, né? Então, essa questão de limitar ou regulamentar um poder investigativo do Ministério Público, eu nunca vi razão de existir. E agiu bem o povo brasileiro quando foi às ruas para que os deputados retirassem da pauta de votação essa emenda à Constituição Federal. Mas ela não foi rejeitada, ela está ali. Não. Pode ser que volte à pauta novamente em algum momento desse. Pode ser que volte a qualquer momento, e aí espero que o povo brasileiro responda como respondeu em 2013. Hoje, então, o Ministério Público tem esse poder de polícia? Ele tem esse poder como ele funciona hoje, essa PEC, então, vinha para tirar esse poder, com certeza limitaria a atuação do Ministério Público. Hoje existe esse poder de polícia no Ministério Público? Sim, o Ministério Público pode investigar. Existe um procedimento administrativo criminal pelo qual o Ministério Público pode investigar
ele instaura, há, claro, um procedimento para que isso ocorra também, é bom deixar isso bem claro, não é algo que vai se instaurando de qualquer maneira, há atos que regulamentam isso, e feito esse ato, ele investiga, ao final ele pode denunciar, como ele pode arquivar. Ele pode atuar em conjunto com a polícia, mas também pode fazer a sua investigação de forma independente? Pode. Isso é uma conquista desde quando que o Ministério Público foi criado, instituído e foram atribuídos esses papéis a ele? Os papéis que reforçaram e deram os poderes hoje que o Ministério Público tem de inquérito civil, ação civil pública, controle de autoridade, de autoridade de poder de polícia, investigativo, vieram com a Constituição de 1988. Antes disso, ele era... Era um poder mais limitado. Eram poderes mais limitados. Como é a carreira do promotor público? Como é que ela se inicia? Como é o acesso a ela? A carreira do Ministério Público se inicia por meio de concurso público, como qualquer carreira dentro do órgão, de um órgão público, né? Ela é composta de 3 fases, diferente de um concurso comum, normal, né? Bem diferenciado. Primeiro você tem uma fase de múltipla escolha, né? Todo MP segue esse padrão. Os aprovados depois vão para uma fase escrita, né? E aí você tem uma redação, tem uma peça e tem respostas a perguntas. E quem é aprovado nessa fase, você tem a fase oral, né? Onde você se sujeita a um exame por uma banca composta geralmente por 5 examinadores. Quem passa por isso é aprovado. O segundo, só uma observação, que a segunda fase, em alguns estados, tende a ter uma diferenciação, né? Por exemplo, estado de Minas, geralmente a segunda fase ela não é só um dia, ela tende a ser 3 dias de prova, né? Ao contrário de outros estados, como São Paulo, que é um dia só. Mas são 3 fases. E aí, aprovado, também tem fases na carreira do promotor público? Tem. Aprovado, né? Você toma posse e aí você passa pelo estágio probatório, que são 2 anos, antes de ser vitaliciado como promotor de justiça. Durante esse estágio, você é acompanhado pela Corregedoria do Ministério Público, onde tudo que você faz, né, é vistoriado pelo auxiliar do corregedor, no sentido de acompanhar, ver como você produz. E se você não produzir a contento, deixar a desejar, não cumprir as orientações que foram feitas pelo corregedor, ou não apresentar uma conduta compatível com o que se espera de um promotor de justiça, você corre o risco de não ser vitaliciado e ser excluído da carreira. Porque existe uma questão muito importante que a pessoa tem que saber em relação ao promotor de justiça, que é a compatibilidade dele em relação ao exercício da função. Ele tem que exercer, tem que ter uma posição social, uma posição profissional compatível, isso sempre, com o exercício de promotor de justiça. Você não é como... Não deu 6 horas, você deixa de ser promotor. Você é o tempo inteiro promotor de justiça. Ele é o tempo inteiro. Isso, quais requisitos de um comportamento que a gente pode estar... que tipo de postura na sociedade deve ter, então, um promotor de justiça? Um exemplo. Um promotor de justiça, se ele vai ao bar, nada impede que ele beba 2 cervejas, 3 cervejas. Mas há um impedimento que ele beba muito maior e pegue seu carro. Certo? Se para você é errado, que é um cidadão comum, para um promotor de justiça muito mais. Tem que estar resguardando muito mais Sim. as questões, tá observando. Envolvimento na vida política do país, a gente
essa independência que o Ministério Público tem, inclusive para investigar outros poderes, né? Poder executivo, muitas vezes, o legislativo. Também existem certos cuidados que o Ministério Público deve ter em relação à vida política do país? Na verdade, o promotor de justiça que ingressou na carreira a partir de 88, ele não pode ter acesso partidário, né? Antes a isso, ele tem o direito à inscrição partidária, sem problema algum, né? Então, o que eu entendo é que antes de 88, ele pode manifestar sua opinião partidária. Bom, após 88, tem que ter um certo cuidado. Manter essa independência. Promotor, eu queria que o senhor falasse um pouquinho para a gente também quais as áreas que o Ministério Público atua na sociedade. Elas estão divididas em várias? Como são as temáticas nas quais o Ministério tem sua atuação? Na verdade, a gente pode esquecer as varas, né? As varas são uma divisão do Poder Judiciário, que o promotor de justiça atua. Junto a essa organização. Mas as atribuições do promotor de justiça, que é o que importa quando se trata desse assunto, elas são das mais variadas. Nós temos família, nós temos infância e juventude, nós temos criminal, né? Nós temos as mais importantes, que são as extra-autos, né? Vamos por assim dizer, que as difusas, meio ambiente, improbidade administrativa, habitação e urbanismo, e algumas tantas outras que surgem, idoso, o menor dentro do difuso, e por aí vai, tantas outras, além das individuais, que são também do interesse do promotor, que não estão no processo. Então, o promotor tem uma gama de atribuição muito grande hoje no Brasil. Para dar conta dessa atuação, muitas vezes o Ministério Público se envolve com questões que são muito técnicas, né? Quando o senhor for, por exemplo, meio ambiente ou outras questões, que é necessário contar, então, com especialistas. O Ministério Público, então, conta com uma equipe multidisciplinar, ele tem o poder de somar outros tipos de profissionais. Como é que é na prática a condução de uma investigação por um promotor público? Via de regra, o meio ambiente, geralmente, especificamente quanto a isso, o meio ambiente e urbanismo, o Ministério Público conta muito com os órgãos do Estado, tipo a CETESB, o DAE, e quando fica uma dúvida, tem um órgão próprio para fazer os laudos, que é o CAEX. Quando se trata de improbidade administrativa, que envolve a questão de dinheiro público, uma discussão mais aprofundada, o Ministério Público já vai direto ao CAEX, né? É um órgão do Ministério Público? Do Ministério Público, isso. Que conta com técnicos especializados? Isso, para ser autônomo, né? Para que venha a informação a ele. Mas o Ministério Público tem uma estrutura nesse sentido, que é o Centro de Apoio às Execuções, né? Que em resumo denomina-se CAEX. E aí aí é conduzida uma investigação composta de todos esses elementos. O resultado dessa investigação é apresentado a quem? Geralmente. Se o promotor entende que é caso de arquivar, ou seja, não há elementos para propor nenhuma ação, ele encaminha para o Conselho Superior do Ministério Público, que é quem vai dar a palavra final. Ou seja, o promotor está com razão, eu vou arquivar, ou o promotor não está com a razão, eu vou mandar para um outro promotor propor a ação. Tá? Por que disso? Para garantir, né, que não se perca aquele trabalho. Não está dizendo que o promotor está certo ou errado, mas está mandando para um outro promotor fazer a ação. Se o promotor entender que é caso de ação, ele vai propor ação civil pública e vai distribuir ao Poder Judiciário. É essa, via de regra, o trâmite de um inquérito civil quando ele chega ao fim. E aí vai ter o seu segmento no âmbito do Poder Judiciário. Do Poder Judiciário. Muito
Tudo bem, estou conversando aqui com o Fábio Xavier, promotor de justiça. Estamos conversando sobre o Ministério Público. Na volta do intervalo, vamos falar de algumas questões, entre elas a polêmica redução da maioridade penal. Fique conosco, voltamos em breve. Reduzir a maioridade penal para 16 anos de idade não vai resolver em nada, né? Hoje você já tem a Fundação Casa, que não resolve em nada, né? É um sonho você vir aqui e dizer, olha, a Fundação Casa resolve. Não resolve. A gente tem aí 20 e poucos anos de estatuto da criança e adolescente, pouco se fez pela criança e adolescente nesse aspecto. Essa que é a verdade.